Olá, seja bem-vindo à nossa exploração de hoje. Vamos mergulhar fundo na vida e, principalmente, nas ideias de uma figura assim central no budismo tibetano. Tsongkhapa Losang Drakpa. Isso aí. Temos aqui um material denso, né? Baseado num extrato da Enciclopédia de Filosofia de Stanford, e nossa meta é, extrair o essencial do seu pensamento, suas inovações e o impacto duradouro que ele teve. Com certeza. Tsongkhapa, que viveu ali entre 1357 e 1419, foi mais do que um monge erudito, sabe? Ele foi um verdadeiro reformador e um filósofo, assim, de primeira linha. Uhum. O que o torna tão crucial é essa habilidade dele de tecer juntos a teoria filosófica mais abstrata com a prática meditativa e a conduta ética do dia a dia. Certo. Ele insistia numa disciplina monástica rigorosa e numa abordagem, digamos, metódica de estudo e meditação, inclusive no complexo mundo do budismo tântrico. Tem um ponto que você mencionou que é fascinante. Sim, talvez o mais intrigante seja como ele defendeu uma visão robusta da realidade convencional, do mundo como a gente experiencia, né? Dentro de uma filosofia que afirma a vacuidade, a ausência de realidade intrínseca de tudo. Exato, essa tensão entre vacuidade e realidade funcional é o coração da questão, né? Para entendê-lo, vamos situá-lo rapidamente. Ele viveu num período efervescente logo após a finalização do Kangyur, o cânone dos ensinamentos do Buda em tibetano. Um momento chave na história tibetana. Ele não era de seguir o consenso, pelo visto. Propôs uma interpretação bem particular da filosofia Madhyamaka, a via do meio. Ele argumentou que a leitura correta de Nagarjuna, o fundador dessa escola, era de Chandrakirti, a chamada Prasangika, ou consequencialista. Exatamente. E ele fez isso em contraste direto com outra interpretação muito influente na época, a Svatantrika, associada a Bhaviveka. Certo. A diferença-chave que a gente vai desdobrar aqui reside em como se prova ou se compreende a vacuidade. Como assim? Simplificando muito por agora, a Prasangika foca em mostrar as contradições internas, os absurdos, de qualquer visão que afirme uma realidade inerente, sabe? Entendi. Tipo, mostrar que a ideia não se sustenta. Isso. Enquanto a Svatantrika tentava construir argumentos autônomos com premissas próprias para estabelecer a vacuidade. Tsongkhapa abraçou a primeira abordagem, a Prasangika, vendo-a como a mais fiel e mais eficaz filosoficamente. Ok, faz sentido. Mas antes de mergulhar de cabeça nessa filosofia, vamos traçar um pouco da trajetória dele. Nascido em 1357 em Tsongkha, hoje Amdo, né? Recebeu o nome Losang Drakpa. Isso. E desde muito cedo, ele já mostrava uma aptidão especial para o estudo. O primeiro mestre dele, Choje Dondrup Rinchen, ensinou mantras ligados à sabedoria, como os de Manjushri. E bem novinho, aos 3 anos já tem um evento marcante. Sim, ele recebeu preceitos de leigos do quarto Karmapa Roupai Dorje. Aos 6, começou a educação formal e recebeu votos de monge noviço. E aí, aos 16, uma decisão que mudou tudo. Qual foi? Ele deixou a terra natal e viajou para o Tibete Central, que era, assim, o epicentro intelectual e religioso da época. Um período de grande florescimento do budismo tibetano. Imagino a efervescência. E lá ele não perdeu tempo, né? Mergulhou nos estudos de forma impressionante. Totalmente. Estudou medicina tibetana, a complexa psicologia budista do Abhidharma, as grandes escolas filosóficas como Madhyamaka e Yogacara. Muita coisa. Sim. E também a ética dos 3 votos, os Don Jisung, e a lógica e epistemologia, o Pramana. Ele absorveu o conhecimento das grandes tradições acadêmicas da época, como Sakya e Sangpo. E visitou muitos lugares importantes, aprendeu com vários mestres. Exato. Visitou mosteiros renomados, debateu muito, mas o encontro dele com Rindawa Shonulodro foi especialmente importante. Ele se tornou seu principal guru. Ah, ok. E olha que interessante. Com 19 anos, ele já estava participando de debates filosóficos formais. Aos 20, já ensinava textos complexos. Nossa, precoce. Muito. Mas não era só estudo, né? Em 1378, ele fez um retiro solitário prolongado. Isso mostra essa busca constante por equilibrar o intelecto
com a prática contemplativa. Esse equilíbrio parece ser uma chave para entender Tsongkhapa, né? Com certeza. E depois desse período intenso de formação e prática inicial, ele começou a produzir as próprias obras. Quais foram as primeiras que marcaram o pensamento dele? Olha, duas se destacam nesse período inicial. A primeira é a explicação dos pontos difíceis, em tibetano Kungzi Dka, Grel. Sobre o quê? Ela foca num conceito central da escola Yogacara, a Alaya Vidyana, ou consciência base, consciência fundamental. Ah, sim. A ideia de uma consciência que guarda as impressões kármicas, certo? Isso. Simplificadamente, essa escola postulava essa consciência como um tipo de repositório das sementes kármicas, que explicaria a continuidade da experiência no ciclo de renascimentos, o samsara. E como Tsongkhapa abordou isso? Era um conceito controverso na época, imagino. Sim, bastante. Especialmente por causa das ideias de Dolpopa Sherab Gyaltsen, um filósofo muito influente que defendia uma visão chamada Jangstong, ou vazio do outro. O que seria isso? Dolpapa postulava uma natureza búdica, absoluta, inerentemente existente, sabe? E que seria distinta dessa consciência base contaminada. O interessante é que Tsongkhapa, nessa fase inicial, ele não aceita essa visão de Dolpapa, de uma realidade última positiva. Mas ele também não descarta totalmente a aula e a Vidyanana. Ele a trata como algo provisoriamente útil, heuristicamente válido, para explicar a causalidade kármica no nível convencional, mas sem dar a ela um status de realidade última. Entendi. Ele já mostrava ali uma tendência a focar na funcionalidade convencional, sem reificar os conceitos, sem transformá-los em coisas reais e últimas. Exatamente, uma característica que vai marcar todo o pensamento maduro dele. E a segunda obra importante desse período inicial? É A Guirlanda Dourada da Eloquência, Legs Bshad Gzerpreng, de 1388. É um comentário monumental sobre os sutras da perfeição da sabedoria. Há textos fundamentais do Mahayana que falam sobre a vacuidade. Precisamente. Ele se baseia num texto central chamado Ornamento para Realizações Claras, atribuído a Maitreya, e nos comentários indianos sobre ele, principalmente de Aryavilmuktissena e Haribhadra. E o que foi inovador na abordagem dele aqui? O que ele fez de diferente? Várias coisas. Na verdade, um rigor metodológico que era impressionante para a época no Tibete. Ele focou quase que exclusivamente nas fontes indianas, analisando-os filologicamente e historicamente. Uma abordagem bem acadêmica, então. Muito. Segundo, ele usou essa análise para implicitamente criticar Dolpopa e sua visão Gzaltsen, valorizando comentaristas indianos que o Dolpopa tinha meio que rejeitado. Astuto. E terceiro, ele começa a esboçar ali a própria classificação das escolas filosóficas que ele chamou de Yogacara Svatantrika Madhyamaka. Um nome comprido? O que significa? É uma visão da via do meio, Madhyamaka, que ainda integra elementos do Yogacara, mas já se distancia dela. E, importante, ainda não é a visão prasangika final que ele defenderia mais tarde. Certo, uma etapa intermediária. Exato. Nessa obra, ele afirma claramente que tudo, praticante, caminho, resultado, é ilusório, sem essência própria, vazio. Então, essa obra representa um passo importante, mas ele ainda estava refinando a visão dele. Exatamente. Depois da Guirlanda Dourada, ele passou mais uns 10 anos em estudo e retiro intensos. A tradição até conta que ele teve visões e diálogos com o Manjushri, a personificação da sabedoria. Uau! Que o ajudaram a chegar na sua compreensão final mais refinada. E isso levou à sua visão madura, a defesa intransigente da Prasangika Madhyamaka como a interpretação definitiva da vacuidade. E por que essa visão era tão importante para ele? Porque ele acreditava que era a única capaz de evitar os dois extremos filosóficos. O erro de acreditar numa realidade substancial inerente nas coisas, o que ele chamava de reificação ou eternalismo, e o erro oposto, de negar completamente a funcionalidade do mundo, a causa e efeito, o niilismo. Entendi, o caminho do meio mesmo. E essa visão madura está expressa em quais obras principais?
As mais famosas dele. Sim, nas obras-primas dele. O grande tratado sobre as etapas do caminho para a iluminação, o famoso Lamrim Chenmo, de 1402. Um clássico. Um guia completo da prática budista do início ao fim. Depois tem a Essência da Eloquência, de 1407, que trata de hermenêutica e da classificação das visões filosóficas. Tem também o Oceano de Raciocínio, de 1408, um comentário super profundo sobre o texto fundamental de Nagarjuna, e Iluminando a Intenção, de 1418, que é um comentário sobre Chandrakirti. Ok, então chegamos ao núcleo da filosofia madura de Tsongkhapa. Qual é a grande sacada aqui? Como ele resolve aquela tensão inicial que a gente falou entre vacuidade e realidade convencional? A solução dele é... Bem, ela é elegante e profunda. Ele argumenta que a vacuidade, a shunyata, essa ausência total de uma existência inerente e independente, um svabhava, não só não contradiz a realidade convencional e a causalidade, Mas... pelo contrário. Para Tsongkhapa, a vacuidade é a própria condição de possibilidade da realidade convencional. As coisas funcionam, têm causas e efeitos, interagem, precisamente porque são vazias de uma natureza fixa, independente e inerente. Espera aí. Isso parece contraintuitivo. Como o vazio pode ser a base do funcionamento das coisas? Geralmente a gente pensa o contrário, né? Parece, né? Mas a lógica dele é impecável dentro do sistema Madhyamaka. Ele usa o conceito de originação dependente, Pratitya Samutpada, como a chave para entender isso. Explica melhor essa originação dependente. A ideia é que tudo, absolutamente tudo, surge e funciona em dependência de outras coisas. Causas, condições, partes, componentes. E, um ponto crucial para Tsongkhapa, independência da designação conceitual, da nossa mente nomeando e categorizando. Nada existe isolado por si só. Exatamente, nada existe do seu próprio lado, como eles dizem. É essa ausência de existência autônoma que é a vacuidade que permite que as coisas interajam, mudem, se transformem, funcionem. Pensa bem, se as coisas tivessem uma natureza intrínseca, fixa, imutável, como a mudança ou a causalidade seriam possíveis? Não seriam. Faz sentido. Se algo é imutável por natureza, não pode causar nem ser efeito de nada. Precisamente. Como ele mesmo diz lá no Lamrim Chenmo, algo como: os inteligentes devem desenvolver uma certeza inabalável de que o próprio significado da vacuidade é o surgimento dependente. Para ele, essa era a intenção real de Nagarjuna, de Aryadeva, de Buddhapalita e, claro, de Chandrakirti. Então, para Tsongkhapa, vacuidade e originação dependente são tipo duas faces da mesma moeda. Entender uma é entender a outra. Exatamente. Uma implica a outra. Não dá para separar. E essa compreensão profunda informa toda a filosofia dele, que muitas vezes é resumida nos famosos 8 pontos difíceis de entender, os Jak Nas Brgyad. 8 pontos. O que são eles? São pontos específicos onde a visão prasangika dele diverge de outras escolas budistas, tanto as consideradas inferiores, quanto outras interpretações do Madhyamaka ou do Yogacara. São pontos de debate bem técnicos, na verdade. Poderia nos dar uma ideia, talvez focando nos mais reveladores para a gente pegar a essência? Claro. Por exemplo, do lado das rejeições, 2 pontos são bem cruciais para entender a posição dele. Primeiro, ele rejeita categoricamente a ideia de que a consciência fundamental, a alaya vigiana do Yogacara, seja uma entidade real e última. Mesmo que ele a considerasse útil convencionalmente, como você disse antes. Exato. Para ele, ela só tem validade provisória e convencional, não última. Segundo, e isso é central para a distinção prasangika suatantrika, ele rejeita a validade de raciocínios autônomos, suatantra, para provar a vacuidade. O que isso significa na prática? Como se prova a vacuidade, então? Significa que a gente não pode estabelecer a natureza última da realidade através de argumentos lógicos que pressupõem a validade intrínseca de suas premissas ou da própria lógica. A prova, para o prasangika, vem por demonstrar as consequências absurdas, as contradições internas, o prasanga,
de se afirmar qualquer tipo de existência inerente. É um método mais desconstrutivo, digamos. Entendi. Em vez de construir uma prova positiva, você mostra que a visão oposta leva a absurdos. Isso. E do lado das aceitações, o que ele defendia, que talvez fosse controverso para outros. Boa pergunta. Um ponto importante é a aceitação da existência convencional de objetos externos. Isso vai contra o idealismo mais estrito de algumas correntes Yogacara, que diriam que tudo é só mente. Ah, interessante. Ele mantém um realismo sobre o mundo externo, mas só no nível convencional. Exatamente. E outro ponto que gerou rios de tinta em debates no Tibete foi a rejeição dele da autoconsciência Asvasamviti. Opa, peraí. Rejeitar a autoconsciência? A ideia de que a consciência é inerentemente consciente de si mesma? Isso parece criar um problemão, não? Como a gente explica a memória ou o próprio ato de conhecer sem ela. Exato. Essa é a objeção clássica. E Tsongkhapa sabia disso e enfrenta de frente. E como ele responde? A argumentação dele é bem sutil. Ele diz que a memória não requer que a gente lembre o ato de consciência passado, o que implicaria que aquela consciência estava ciente de si mesma naquele momento. Então o quê? Requer apenas que a consciência atual tenha como objeto a experiência passada. Eu lembro que eu vi a árvore ontem. Eu não preciso lembrar ou ter acesso direto àquele ato específico de consciência autoconsciente que ocorreu ontem enquanto eu vi a árvore. Consciência em si. Isso, é uma distinção fina, mas para ele era crucial para evitar qualquer resquício de realidade intrínseca, até mesmo na própria consciência. A validade do conhecimento, da lógica, da memória, para ele, reside na sua funcionalidade dentro do sistema da originação dependente. Não numa base autoevidente ou intrínseca. Tudo funciona convencionalmente porque é vazio. Uau! Fascinante como ele leva a ideia de vacuidade às últimas consequências, né? Até mesmo na análise da própria mente. E como essa visão radical toda impacta a forma como ele lê os textos sagrados, como ele lida com ensinamentos do próprio Buda, que parecem contraditórios entre si ou que parecem afirmar alguma realidade. Ótima pergunta. Isso nos leva direto para a hermenêutica dele, que ele detalha muito bem na essência da eloquência. A ferramenta principal que ele usa é a razão, a yukti. A razão humana. Sim, a análise racional. Para ele, qualquer ensinamento do Buda registrado no Kangyur que pareça afirmar ou implicar uma existência inerente, uma essência real nas coisas ou na mente, não pode ser tomado como significado definitivo, o nitartha. Tem que ser interpretado, então. Exatamente, precisa ser interpretado, é um significado provisório, neyartha. Ele entende esses ensinamentos como uma concessão pedagógica à capacidade do ouvinte naquele momento, ou como uma etapa necessária no caminho gradual. Mas a razão, especialmente a análise pela via da originação dependente, revela que a vacuidade é o significado último e não negociável. E isso acaba criando uma espécie de hierarquia entre as diferentes escolas filosóficas budistas? Cria assim, ele organiza as escolas tradicionais Vaibhajika, Sautrantika, Yogacara, Madhyamaka, Swatantrika como degraus, sabe? Etapas que levam à compreensão mais elevada, que para ele é, sem dúvida, a Prasangika Madhyamaka de Chandrakirti. Essa seria a expressão final e mais precisa da intenção última do Buda. Mas ele não descarta as outras escolas como simplesmente erradas. Não, e isso é importante, ele não as vê como inúteis ou totalmente equivocadas. Ele as considera pedagogicamente necessárias, adequadas a diferentes níveis de compreensão dos praticantes. São como degraus numa escada. E o que unifica todo esse caminho, todas essas visões, é a motivação fundamental, a bodhicitta. A aspiração altruísta de atingir a iluminação para beneficiar todos os seres. Exatamente. É a bodhicitta que dá sentido a todo o processo, desde as visões mais simples até a mais profunda. Certo. Agora, se a visão filosófica é tão radical sobre a vacuidade, como fica a questão da ética? Se tudo é vazio de existência inerente, por que seguir regras morais, votos monásticos, etc.? Não perde o sentido. Essa é outra objeção clássica, né?
Se nada tem realidade intrínseca, por que se preocupar com ações boas ou más? Tsongkhapa aborda isso com muita seriedade. Para ele, a ética não só não perde o sentido, como é fundamental e indispensável. Mas como ele justifica isso dentro da visão da vacuidade? Justamente através da originação dependente. As ações têm consequências convencionais, porque tudo é interdependente e vazio de natureza própria. A ética funciona no nível convencional, que é o nível onde vivemos e agimos. Ele analisa os 3 conjuntos de votos, os Tsadam Gzum, os votos de liberação individual, geralmente os votos monásticos, Pratimoksha, Certo, os básicos. depois os votos do Bodhisattva, que são focados no altruísmo e em beneficiar os outros, Um livro mais amplo. e por fim, os votos tântricos, que são específicos para praticantes avançados do Vajrayana. E como esses 3 conjuntos se relacionam na visão dele? A regra básica que ele enfatiza é que um código superior sempre pressupõe e engloba o inferior. A disciplina monástica, o Pratimoksha, é a base de tudo. Os votos do Bodhisattva ampliam o foco para o benefício dos outros, mas não anulam a ética básica. E os votos tântricos operam num nível ainda mais sutil, mas também se baseiam nos anteriores. Então não é um vale-tudo. De jeito nenhum. Pelo contrário, Tsongkhapa foi um grande reformador no sentido de restaurar a importância da disciplina monástica como alicerce. Ele criticou abertamente práticas tântricas da época que negligenciavam a ética básica. A aplicação das regras para ele é pragmática, depende do contexto, da capacidade do indivíduo e, crucialmente, da motivação. Poderia dar um exemplo? Bem, ele discute situações hipotéticas onde um bodhisattva muito avançado, em circunstâncias muito específicas e motivado unicamente por grande compaixão, poderia precisar transgredir uma regra monástica menor se isso fosse absolutamente crucial para evitar um sofrimento muito maior a outros. Mas isso seria a exceção, não a regra, e exigiria um nível altíssimo de realização e sabedoria. A ênfase dele era sempre na base ética sólida. Entendi. E falando em Tantra, ele também foi uma grande autoridade nisso, né? Escreveu obras importantes como A Grande Exposição do Tantra. Como ele integrava essa prática, que às vezes parece tão esotérica, com a filosofia madhyamaka dele? Exato. Ele não viu Tantra ou Vajrayana como tendo uma visão da vacuidade diferente daquela do Madhyamaka Prasangika. A visão última da realidade é a mesma. Então qual a diferença? A diferença essencial está no método, no caminho. O Tantra utiliza técnicas específicas e muito poderosas, sendo a principal delas a Yoga da Deidade, Lainirnael Bior. O que é isso? É a prática de se visualizar e agir a partir da perspectiva de um Buda ou de uma deidade iluminada, usando essa identificação como um caminho rápido e eficaz para atualizar as qualidades da iluminação, compaixão, sabedoria, poder, na própria mente do praticante. Ele integrou Sutra, o caminho mais gradual, e Tantra, o caminho mais rápido, de forma muito sistemática. E ele também detalhou aquelas práticas mais avançadas que envolvem trabalhar com canais de energia, corpo sutil, essas coisas? Sim, com certeza. Ele deu enorme importância aos chamados 6 ensinamentos de Naropa, que são um conjunto de práticas yogis avançadas que trabalham com a energia sutil do corpo, o prana. Uhum. Os canais por onde essa energia flui, os nadi, os centros energéticos, os chakras, a geração do calor psíquico interno chamado Kundali ou Tumo. Famoso tumo. Famosíssimo. E também a manifestação do corpo ilusório, o Mayakaya, e a realização direta da natureza luminosa e primordial da mente, a clara luz, Prabhasvara. Uau, bem complexo. Muito. E Tsongkhapa interpretou todas essas práticas psicofísicas complexas à luz da sua compreensão sofisticada das duas verdades, convencional e última, e da vacuidade. Ele ofereceu um roteiro muito detalhado para isso, por exemplo, nos seus comentários sobre os estágios de completude do Gihasamaja Tantra. Impressionante a abrangência dele. Além de toda essa produção intelectual e prática,
Tsongkhapa também teve um papel institucional muito importante no final da vida, não é verdade? Sem dúvida. Ele não foi só um estudioso e meditante de gabinete, digamos assim. Em 1409, ele fundou o mosteiro de Ganden, Ganden. que se tornou a sede principal, o mosteiro-mãe da tradição que se desenvolveria a partir dos ensinamentos dele, a escola Geluk, que significa os virtuosos. Ah, então a escola Geluk surgiu daí. Exatamente. E ele não parou por aí. Ele inspirou diretamente a fundação de outros 2 gigantescos centros monásticos, que também se tornaram universidades, pelos seus discípulos mais próximos. Drepung, em 1416, e Sera, em 1419. Ganden, Drepung e Sera, os 3 grandes mosteiros Geluk. Os 3 pilares da tradição Geluk, que se tornaram centros de estudo de renome internacional por séculos. Tsongkhapa faleceu em Ganden, no mesmo ano da fundação de Sera, em 1419. E ao falecer, dizem que ele passou aquele chapéu amarelo que virou símbolo da escola Geluk para o seu discípulo Gyaltsab Dharma Rinchen, né? Olhando para trás, qual você diria que foi o legado principal que ele deixou? O que ficou de mais importante? Olha, o legado é realmente imenso e multifacetado. Mesmo que exista um debate histórico se ele tinha a intenção clara de fundar uma nova escola separada, o fato é que a Geluk emergiu como uma força dominante no cenário religioso e político do Tibete, totalmente baseada nos ensinamentos dele e nos dos seus 2 principais discípulos, Gyaltsab e Kedrup. Os 3 juntos são conhecidos como os 3 pais e filhos espirituais. E em termos de ideias e práticas? A gente poderia resumir as contribuições-chave dele em alguns pontos. Primeiro, uma abordagem integrada e sistemática do vasto cânone budista indiano, unindo Sutra e Tantra sob a perspectiva filosófica da Prasangika Madhyamaka. Ok, essa integração... Segundo, uma ênfase renovada, muito forte e rigorosa na ética, especialmente na disciplina monástica, como a base indispensável para todo o caminho. A ética como fundamento. Terceiro, a integração metódica daquele tripé famoso, estudo aprofundado, TOS, reflexão crítica e analítica, BSAM, e meditação disciplinada e experiencial, GZUM. O TOS, BSAM, GZUM. Estudo, reflexão, meditação. E quarto, claro, a sua interpretação particular e muito influente da vacuidade como sendo sinônimo de originação dependente. Essa visão se tornou a marca registrada filosófica da escola Geluk e moldou profundamente o debate intelectual tibetano dali para frente. Foi uma jornada em tanto, hein? Bem densa. Mas espero que tenha sido esclarecedora essa passagem pela paisagem filosófica tão rica e, por vezes, desafiadora de Tsongkhapa. Com certeza desafiadora. E para quem se interessa por esse tipo de reflexão filosófica profunda, sabe? Que realmente mexe com as nossas noções mais básicas de realidade, de conhecimento, de prática, fica aqui o nosso convite. Se você curtiu essa análise, essa nossa conversa, por favor, deixa um like aqui no vídeo. Ajuda bastante a gente. E deixe também seu comentário. Conte pra gente suas impressões, suas dúvidas, o que mais te chamou a atenção. E claro, considere se inscrever no canal Aislan Bezerra para continuar acompanhando essas discussões filosóficas de alto nível. O seu apoio é fundamental para a gente continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Isso mesmo. E tentando resumir tudo, talvez a genialidade do Tsongkhapa resida justamente nessa capacidade impressionante de construir um caminho que é, ao mesmo tempo, intelectualmente rigoroso e espiritualmente profundo. Um caminho que valida a nossa experiência comum, a lógica, a ética. O mundo convencional? Exato. Sem abrir mão da visão radical e até desconcertante da vacuidade ensinada pelo Madhyamaka. E a chave mestra que ele usou para conectar esses 2 níveis aparentemente tão distintos foi a originação dependente. A ponte entre o convencional e o último? Perfeito. E tudo isso sustentado por um método que valoriza igualmente o rigor intelectual do estudo e da análise e a profundidade transformadora da contemplação e da meditação. E para a gente finalizar, acho que vale a pena retomar aquela provocação que você mencionou antes, que vem do próprio Tsongkhapa,
né? Sim, é uma reflexão que ele deixa e que, bem, dá o que pensar. Ele argumenta que a própria verdade última, a vacuidade, essa ausência de existência inerente, não é ela mesma uma verdade absoluta no sentido de existir inerentemente. Como assim? A vacuidade não é absoluta? Ela é a verdade última no sentido de ser a natureza final das coisas, mas ela só é verdadeira ou realizada convencionalmente. Ou seja, ela depende do processo de análise que a descobre, depende da mente que a compreende, depende do caminho que leva até ela. Ela não está lá, existindo por si só, esperando para ser encontrada. Uau, isso é vertiginoso. É, né? Nos deixa com uma questão profunda. O que significa dizer que a natureza última da realidade é ela mesma, dependente de convenções, de designação mental do próprio processo de investigação? Uma pergunta aí para a gente continuar mastigando depois que o episódio acabar. Com essa pergunta ecoando, então, a gente encerra a nossa exploração de hoje sobre a filosofia complexa e fascinante de Tsongkhapa. Agradecemos muito a sua companhia nesta jornada intelectual. Até a próxima.